questão número 10 é uma questão de geometria plana e você tem que fazer a figurinha, né? Olha só, em um triângulo retângulo ABC, o cateto AC e a hipotenusa BC medem respectivamente 10 e 40. Então, como é que seria isso aqui? Cateto AC e hipotenusa BC, então deve ser isso aqui. Hipotenusa BC. Então, o cateto AC está aqui e a hipotenusa BC está aqui, medem respectivamente 10 e 40. Calma aí, fiz a figura fora de escala, né? Isso aqui 10, isso aqui 40, na verdade, esse lado aqui, para ficar dentro da proporção correta, esse lado aqui teria que ser menor, né? Então, na verdade, é isso aqui que está acontecendo. Claro que isso tudo você tem que fazer no rascunho, né? Então, A, C e aqui está o B. Então, você vai ficar com a hipotenusa BC, que vale 40, e o cateto AC vale 10. Agora sim, cateto menorzinho aqui. Quanto é que é o outro cateto, hein? Faz um Pitágoras aí, né? Olha, não vai fazer isso, elevar 40 ao quadrado, 10 ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 1500. Você pode fazer isso aqui com um triângulo menorzinho. Olha só, a proporção entre esse cateto e essa hipotenusa é 1 para 4. Faz com um triângulo menor, olha aqui, 1 e 4. E aí você faz o Pitágoras nesse triângulo menor, vai ficar com números menores, né? Quanto é que vai dar esse cateto? Vai ficar raiz quadrada de 16 menos 1, vai ficar raiz de 15, pronto. Raiz de 15. Então agora, para saber o valor desse cateto no triângulo original, é só você pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Ó, de 1 para 10, tá vendo? De 4 para 40, quer dizer, aqui os lados são 10 vezes maiores do que nesse triângulo pequenininho aqui. Então 10 raiz de 15. 10 raiz de 15. Claro que se você fizesse 40 ao quadrado ia dar 1.600, ia subtrair 100, ia ficar com a raiz de 1.500, ia extrair essa raiz, ia ficar isso aí. Bom, claro que você sabe isso, né? Quando você pode simplificar as contas, você deve simplificar. Tá. Sabe-se que os segmentos CX, CY e CZ dividem o ângulo ACB. Calma aí, ângulo ACB. ACB. Dividem o ângulo ACB em 4 ângulos de medidas iguais. E que a X, XY, YZ e ZB são segmentos consecutivos contidos internamente no segmento AB. Deixa eu entender isso aqui. Você vai ter aqui CX, CY, CZ, ângulos iguais. Deixa eu fazer isso aqui. Você tem aqui 4 ângulos iguais. Ele chamou esses pontos aqui de XY. Olha aqui. X, isso aqui é o ponto Y, isso aqui é o ponto Z. Tá, então aqui 4 ângulos iguais e esses segmentos AX, XY, YZ e ZB são segmentos consecutivos contidos internamente no segmento AB. Então a figurinha é isso aqui. Se S1, S2 e S3 são respectivamente as áreas dos triângulos CAX, olha aqui, CAX é esse, CXY é esse outro aqui, triângulo CXY é esse, CYZ é esse aqui. E CZB é esse aqui. Então você tem aí 4 triângulos. Então, qual será o valor da razão S1 vezes S3 dividido por S2 vezes S4? Calma aí. S1 vezes S3 dividido por S2 vezes S4. Ele quer saber quanto é que dá isso. Tá, então a nossa figurinha é assim. Vamos fazer essa figura. Vamos fazer essa figurinha aqui com esse cateto AB deitado e esse vértice C lá em cima. E assim nós determinamos aqui os pontos X, Y e Z. Bom, ele falou que as áreas desses triângulos aqui são S1, S2, S3 e S4. E ele quer saber quanto que vale essa razão aqui. Probleminha interessante, né? Claro, lembre que esses 4 ângulos aqui em cima são iguais.
Vamos chamar esses ângulos aqui de alfa. Então, 4 ângulos iguais a alfa. Ele quer que você calcule essa razão. Veja bem, ele não quer que você calcule essas áreas. Claro que se você calcular essas áreas aqui, vai dar um monte de conta. E você jogando aqui os valores dessas 4 áreas, você vai fazer essa continha aqui e vai resolver o que o problema pede. E vai dar um número simples, né? Então, sempre desconfie dessas questões que pedem para você calcular um negócio que parece complicado. Quando o negócio parece que é complicado, quer dizer que não é para você calcular. Você deve ter um outro jeito de chegar a esse resultado sem ter que fazer tanto cálculo. Vou fazer isso aqui por 2 caminhos. Primeiro, lembre-se do teorema das bissetrizes. O que diz o teorema das bissetrizes? Teorema das bissetrizes, vamos fazer só para a bissetriz interna. O teorema das bissetrizes diz o seguinte: quando você traça a bissetriz interna de um ângulo, essa bissetriz vai dividir o lado oposto em segmentos que são proporcionais a esses lados. Então, se você tiver aqui lado B e lado C, isso não é só para triângulo retângulo não, em qualquer triângulo. Você vai ter que a razão entre esses 2 segmentos aqui, vamos chamar de M e N, né? A razão entre esses 2 segmentos, ou seja, M sobre N, isso sobre isso, é a mesma coisa que a razão entre os lados. Então isso aqui é igual a B sobre C. Esse é o teorema das bissetrizes. E você tem isso aqui acontecendo? Sim. E daí, você com esse teorema das bissetrizes, você pode olhar assim. Por exemplo, aqui nesse triângulo, o triângulo CAY, você tem aqui, ó, uma bissetriz, né? CX é uma bissetriz aqui. Então a razão entre esses 2 segmentos aqui, esse pedacinho e esse pedacinho, é igual à razão entre esses lados. Esse lado e esse lado. Mas você não sabe quanto é que vale esse lado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse lado aqui de... Eu vou chamar do seguinte, eu vou dar nomes para esses segmentos aqui. Eu vou chamar isso aqui de M. Quer dizer, eu chamei o CX de M. CX vale M. Esse CY eu vou chamar de N. Então, CY eu vou chamar de N. E esse último segmento aqui, que é o CZ, eu vou chamar de P. Não sei quanto é que vale e nem vou precisar disso, tá? Porque, na verdade, esses segmentos vão cancelar aqui na nossa conta. Então, olha só o que o problema está pedindo para você calcular. Quer que você calcule essa fração aqui. Essa fração, eu vou desmembrar ela em 2 partes. A gente tem aqui S1 sobre S2, que é essa área dividida por essa área. E S3 sobre S4, que é essa área dividida por essa área. Então, olha só o que a gente tem aqui. Vamos olhar aqui para esse S1 e S2. Olha para esse triângulo CAY. Desenhei ele aqui, triângulo CAY. Então aqui a gente tem o ponto X, o CA vale 10, né? E o CY vale N. Vamos botar aqui N, pronto. Então a primeira coisa, tem que calcular S1 sobre S2. Tá na cara para você, por essa figura, que S1 sobre S2 é a mesma coisa que 10 sobre N. S1 sobre S2 é a mesma coisa que 10 sobre N. Por que isso? Porque esses 2 triângulos aqui, que tem áreas S1 e S2, eles têm a mesma altura. Olha aqui. Vamos chamar de H essa altura? Bom, na verdade, essa altura H é o próprio 10 aqui, né? Esse triângulo é retângulo aqui. Então você pode dizer que o S1... Ó, esquece que é igual a isso aqui, tá? Eu vou mostrar que é isso. O S1 vai ser 1/2 da base vezes a altura H. Poxa, mas essa altura H é o próprio 10, né? Vou deixar 10 aqui.
Então, se não fosse um triângulo retângulo, o raciocínio seria exatamente o mesmo. Então, o S1 é isso aqui, 1/2 da base vezes a altura. E o S2? S2 é a área desse outro triângulo aqui. A área é a mesma coisa, é 1/2 da base vezes a altura, que é 10. A base é XY e a altura é 10. Então, aqui corta, corta, aqui corta, corta. Se não fosse retângulo, aqui não seria 10, seria H, mas de qualquer maneira, esse H iria cortar. Então, o que deu o S1 sobre S2? Deu isso aqui, AX sobre XY. Mas AX sobre XY é isso sobre isso, e pelo teorema das bissetrizes, a bissetriz divide o lado oposto em partes proporcionais aos lados. Então, o AX sobre XY é a mesma coisa que 10 sobre N. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre N. Como a gente mostrou aqui, né? Então, essa fração aqui que a gente tem que calcular, a gente pode escrever assim. O S1 sobre S2 é 10 sobre N. Então, vou escrever aqui 10 sobre N. Falta essa aqui, S3 sobre S4. Ou seja, S3 sobre S4. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, dê uma arrumadinha aqui. Nós já vimos que o S1 sobre S2 é 10 sobre N. Vamos agora calcular o S3 sobre S4. Olha aqui, S3 sobre S4. Vamos trabalhar no triângulo AYB. Temos então o triângulo AYB, temos aqui essa bissetriz AZ. E temos aqui as áreas S3 e S4. Temos que calcular a razão S3 sobre S4. S3 sobre S4 vai ser o seguinte. Quem é S3? S3 é essa área aqui. 1/2 da base, que é YZ, vezes a altura desse triângulo, que é isso aqui, ó, 10. E o S4 é a mesma coisa, vai ficar 1/2 dessa base ZB vezes a altura, que é 10. E aqui vai acontecer a mesma coisa, vai cortar 1/2, vai cortar o 10. O S3 sobre S4, que a gente precisa para cá, é YZ sobre ZB, ou seja, YZ sobre ZB. Acontece que, pelo teorema das bissetrizes, já que isso aqui é uma bissetriz, né? Isso aqui é a mesma coisa que esse lado dividido por esse lado. Quanto é que vale esse lado aqui? Esse lado aqui é 40. 40. E esse outro lado aqui é o N. Portanto, S3 sobre S4 é YZ sobre ZB, que é a mesma coisa que N sobre 40. N sobre 40. Então, podemos colocar isso aqui, N sobre 40. O N vai cortar, vai ficar 10 sobre 40, que é 1/4. 1/4 é 0,25. Então, olha aqui, já achamos a resposta, letra A. Certo, isso aqui é uma maneira de você resolver o problema. Tem outras maneiras de resolver. Eu vou fazer de um outro jeito aqui. Nós podemos calcular cada uma dessas 4 áreas, S1, S2, S3 e S4, usando isso aqui, ó. Quando você conhece dois lados de um triângulo, digamos que sejam B e C, e conhece o ângulo entre eles, vamos chamar isso aqui de θ, você pode calcular a área desse triângulo por essa formulinha aqui. A área é igual a 1/2 do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Então, além da base vezes altura sobre 2, né? Essa outra fórmula é uma fórmula, digamos assim, famosa para calcular a área de triângulo, né? 1/2 do produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. E nós vamos calcular essas 4 áreas aqui, S1, S2, S3 e S4, usando isso. Então, o S1 vai ser igual a 1/2 do produto desses dois lados, que é 10 vezes M, seno de alfa. O S2, a área desse segundo triângulo aqui, vai ser 1/2 vezes o produto dos lados, que é M vezes N,
vezes o seno do ângulo entre eles, que é alfa também. O S3 vai ser 1/2, produto dos lados, que vai ser aqui N e P, vezes o seno de alfa. Finalmente, o S4, você vai ter 1/2, produto dos lados vão ser P e 40, seno de alfa. Então, o que o problema está pedindo aqui, S1 vezes S3 dividido por S2 vezes S4, é só colocar esses valores aqui. E agora vai cortar um monte de coisa, né? Corta aqui 1/2, é tudo multiplicação. Corta aqui 1/2, aqui a gente tem M e M também para cortar. O que mais? Tem aqui N e N. E tem ainda P com esse P. E aí, corta o seno alfa, que matança, hein? O que sobrou aqui? 10 no numerador e 40 no denominador. Então, isso aqui dá 10 sobre 40, 1/4, que é a mesma coisa que 0,25. Então, já tínhamos achado que é 0,25, né? E agora fizemos por esse outro método. Então, tá aqui 0,25, resposta correta, letra A de alfa.